No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Antônio Mendes, o homem que fez a lua brilhar um pouco mais, faleceu ontem às 4h30 do seu habitual sobrado de Vila Nova Esperança, no município imaginário de Campos de Estrela, em Minas Gerais. Com 75 anos de vida, ele deixou para a história uma trajetória fascinante, marcada por dedicação inquebrantável ao estudo das estrelas e do cosmos em geral. Antônio nasceu no pequeno município fantasia de Água Clara, também em Minas Gerais, mas cedo se mudou com a família para Campos de Estrela, onde passaria as décadas seguintes. Desde criança, ele era fascinado pela astronomia e, apesar dos múltiplos desafios que encontrou ao longo do caminho, tornou-se um dos maiores nomes na área no Brasil. Ele foi professor de astronomia por mais de 40 anos, treinando gerações de futuros astrônomos e físicos em suas salas de aula de Vale Verde. Seu nome foi citado no telejornal da Globo diversas vezes, e em 2005 ele recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Ele também foi agraciado com o título de Cidadão Honorário de Campos de Estrela em 2013. Antônio era conhecido por suas palavras sagazes e seu amor pelo jardim, onde cultivava flores raras e plantas exóticas. No final das noites, ele gostava de sentar-se na cadeira velha ao lado da vitrola antiga, tocando discos de vinil com seus favoritos, The Beatles e Tom Jobim. Entretanto, a vida de Antônio não foi totalmente infeliz. Em 2001, ele perdeu sua esposa, Maria, em circunstâncias tragédias. O duplo choque da doença e do falecimento deixou-o profundamente abalado e transformou seu olhar sobre o mundo por anos. No entanto, Antônio nunca parou de ensinar e continuou a dedicar-se às estrelas, mesmo que, algumas vezes, apenas como uma forma de homenagear a memória de Maria. Ele também era conhecido por seu apaixonado hobby de fazer telescópios artesanais. Ele construiu mais de 50 instrumentos ópticos ao longo dos anos, todos eles com seu próprio design e com uma atenção detalhada que fez deles obras-primas. Seu último telescópio, uma bela peça que ele chamou de Lua do Antônio, foi completado apenas alguns meses antes de sua morte. Ao falecer, Antônio Mendes deixou para a humanidade um legado duradouro e uma memória que jamais será esquecida. Ele foi enterrado com toda a cerimônia adequada em seu velho cemitério de Campos de Estrela, em frente à sua querida horta. E, quando a noite se abateu sobre a cidade, ele deixou para trás uma lua um pouco mais brilhante e um mundo um pouco mais iluminado. Hoje partiu a vida da querida Maria Ferreira, nascida em Santo Antônio do Leme, em Minas Gerais, na tarde de 12 de setembro de 1940. A senhora faleceu tranquila e cercada por amor, num quarto cheio de luz e memórias, aos 80 anos. Maria, mulher simples e dedicada, viveu muitas vidas em sua única existência. A vida da senhora começou em uma pequena casa na Serra do Leme, onde aprendeu a valorizar o silêncio, a leitura e a simplicidade. Cresceu rodeada de irmãos, que lhe ensinaram a importância de se unir e amar. A senhora foi professora por mais de 40 anos. Dedicou-se corpo e alma às crianças do município de Santo Antônio, onde construiu uma escola e uma biblioteca que ainda hoje são referência na cidade. Recebeu em 2007 a Ordem do Mérito da Educação Mineira por 20 anos de serviço à comunidade. Maria foi mãe, avó, bisavó e bisávula. Perdida em seu quintal cheio de frutas e flores, dedicava-se às plantinhas e aos animais domésticos. Sua casa sempre abria as portas para todos que precisassem de um abrigo ou de um ovíulo de ovos. A senhora era leitora voraz de romances clássicos brasileiros, como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Os Sertões. Gostava de escrever poesias para seus netos e bisnetos, que _start assista, _start assista, _start assista.
In underline start assista. In underline start assista. In underline start assista. In underline start assista. Por vezes, Maria sentia-se solitária, mas sempre encontrava consolo na música. Tocava violão e cantava canções de sua juventude, como Eu Sei Que Vou Te Amar e Samba de Orfeu. A senhora também amava escrever cartas para seus amigos e parentes distantes, que in underline start assista in underline start assista. 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 Que in underline start assista in underline start assista in underline start assista in underline start assista. In underline start assista. In underline start assista in underline start assista in underline start assista. 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 E os seus vizinhos. Quando perdeu a visão, a música se tornou sua principal companhia. A senhora aprendeu a tocar sanfona e criou um grupo de música que reunia amigos e vizinhos todos os sábados. Maria Ferreira foi uma mãe e uma avó carinhosa, mas também perdeu muito em sua vida. Em 1985, seu marido, Antônio, faleceu num acidente de ônibus. 2 anos atrás, perdeu o filho mais novo, José, em um trágico acidente de carro. A senhora também sofreu com a traição de uma amiga próxima e a dor da velhice, mas nunca deixou de ser forte e resoluta. A memória de Maria vive nas páginas amareladas das revistas antigas que acumulava no seu quarto e nas receitas esquecidas guardadas em um caderno antigo. A senhora era conhecida por sua habilidade em cultivar orquídeas, cuidando delicadamente de suas raízes e folhas com uma atenção inigualável. E, hoje, com a partida da querida Maria Ferreira, o mundo fica um pouco mais escuro. Mas ela será sempre lembrada na sua simples cama de madeira, onde dormiu por muitas noites, e pelos vasos de orquídeas que florescem nas janelas da casa que construiu com o amor e o trabalho. Ela será recordada pela música que tocou e pelas letras que escreveu, que continuarão a viver no coração dos seus parentes e amigos. E, acima de tudo, será lembrada como uma mulher dedicada e amorosa, que viveu a vida com simples intensidade. A vida de Fernanda Montenegro era um teatro em si, onde cada palavra, cada gesto, era uma peça encenada com imensa paixão e sensibilidade. Ela foi a dama imperatriz do palco brasileiro, cujo reinado durou décadas, marcando a história teatrical do nosso país. Seu nome é sinônimo de elegância, de força, de sutileza, e sua voz, com um timbre tão único, era capaz de transformar qualquer espaço em um palco mágico. Sua presença imponente e inconfundível era como a chegada da tempestade, assustadora e enobrecedora ao mesmo tempo. Ela desafiava o silêncio com seu olhar penetrante, que parecia poder cortar qualquer barreira e revelar os segredos escondidos do coração. Na vida de Fernanda Montenegro, o tempo era um cenário e ela era maestra conduzindo o espetáculo da existência. Seus olhos eram as janelas que abriam para o passado e o futuro, contando histórias de uma vida plena e intensa. Cada palavra, cada emoção, era um ato de resistência contra o relêntice decorrência do tempo. No teatro brasileiro, ela foi a rainha, a deusa, a matriarca que reuniu multidões em seus espetáculos e conquistou os mais sólidos laureados internacionais. Seu talento foi reconhecido além das fronteiras nacionais. Um Oscar indicado, prêmios em Cannes, títulos honoríficos que a homenageiam por sua incrível carreira. Mas ela não era apenas uma estrela do palco, ela também foi regência na televisão e cinema brasileiros. Ela se transformava em cada personagem, como um pintor criando um novo quadro com seus pincéis. Sua versatilidade era astuta, seu talento incomparável. Seu nome se tornou sinônimo de excelência e dedicação à arte.
A presença de Fernanda Montenegro foi mais do que uma carreira artística, foi um testemunho vivo da força humana, da coragem de seguir o caminho escolhido, de lutar pela liberdade e pelo amor. Ela foi um verdadeiro patrimônio cultural nacional, que se mantém presente em cada palavra, em cada gesto, em cada lágrima ou sorriso de todos aqueles que tiveram o privilégio de assistir seu espetacular desempenho na vida e no palco. Como um rio que se alimenta das chuvas da montanha, ela se fortaleceu com o tempo e as dificuldades, transformando-se em um verdadeiro tesouro nacional. Sua longevidade artística foi mais do que uma carreira, foi a vida em si, um testemunho vivo de dedicação e amor pela arte. E assim, Fernanda Montenegro permanece para sempre em nossos corações, como um sonhador encantado que conseguiu fazer seu sonho se tornar realidade, transformando-se em uma verdadeira lenda brasileira. Naquele verão quente do Rio, num prédio antigo com janelas abertas à vista, Fernanda Montenegro nasceu em plena brincadeira de vida. Uma criança do Cardeço, filha da cidade maravilhosa, onde os solares e as feiticeiras coexistiam num labirinto de ruas coloridas e sonhos. A Casa dos Montenegro era um templo dedicado às letras e às artes, onde a literatura portuguesa e o teatro maravilharam a jovem Fernanda. As paredes da casa vibravam de histórias, como os sonetos de Camões e as crônicas de Eça de Queiroz, sementes que germinariam no coração da futura atriz. O aroma das folhas amarelas do livro Os Lusíadas enfeitavam o quarto de Fernanda, como um encantamento que a levaria à descoberta do seu talento. Na escuridão dos corredores da casa, ela transformava-se em múltiplos personagens. Seu reflexo nas paredes, iluminadas pela lua de outono, era a representação perfeita de sua futura carreira. A voz delicada e enxuta de menina se transformava em canto vibrante da vida, uma música que levantaria as paredes e despertaria o sonho latente em seu peito. As ruas movimentadas do Rio foram testemunhas dos primeiros passos da futura artista. Carioca por nascimento, brasileira por adoção, Fernanda vivência em cada passo a diversidade cultural que marcaria seus trabalhos. A sensação do pé direito apertado na calçada, a aroma de café da manhã nas cantigas da rua e o barulho inconfundível das esquinas foram as notas harmoniosas que compunham o quarteto do seu mundo. Nascida no coração da capital carioca, Fernanda Montenegro viveu sempre a vida em seus cenários mais vibrantes. E, como uma mãe protetora, a cidade ensinou à atriz a força da tradição e a beleza de suas raízes. E nessas ruas, aquilo que era apenas um sonho, se transformaria em realidade. Naqueles dias de juventude, Fernanda Montenegro vivia enrolada em um abraço fértil com o conhecimento e o trabalho. A sua jovem mente se alimentava de livros, sósias do silencioso deslumbre dos escritores que a guiavam por meandros de sonhos. No entanto, era no meio vibrante da vida que a verdadeira educação se dava, na rádio. A voz jovem e viva da atriz começou a se desdobrar em personagens misteriosas e coloridas. A juventude de Fernanda foi cenário de uma extraordinária alquimia, onde a interpretação era forjada ao calor dos microfones. Ainda, naquele altar sagrado da comunicação, ela começou a construir seu próprio mito, esculpendo seu talento com cuidado de um artesão que trabalha no tesouro mais precioso do mundo, o coração. Era assim que Fernanda, então uma flor precária e vitoriosamente desbrotando no meio da dureza da cidade, encontrava-se com os mestres do teatro brasileiro. Eram encontros de olhares que se cortavam e se fundiam, de palavras que se colidiam e se misturavam em um balé de almas ousadas. Eles foram alianças súbitas e intensas, como o choque entre dois magnetes no meio de uma tempestade. O teatro foi o espaço onde Fernanda encontrou seu verdadeiro lar. Ali, a sua voz desabrochou em gritos e sussurros, numa sinfonia vibrante que testemunhou sua essência em constante transformação. O palco, como um segundo corpo, revelou-se o espaço de descoberta e afirmação para a atriz. Era aqui que Fernanda Montenegro aprendia a viver ao mesmo tempo que morria, a dar vida enquanto deslizava pelo abismo da morte. Era aqui onde ela descobria o verdadeiro significado do amor. Um amadurecimento do sofrimento e da paixão, uma transformação violenta mas necessária. A vida não faltou de dificuldades para Fernanda, mas a sua determinação foi sempre a ponte que cruzava os grandes rios de adversidade. Aprendeu a viver com a mão esquerda enquanto o mundo a pressionava com o peso da desigualdade e das preconceitos. Mas Fernanda, como uma árvore que se ergue mais forte no meio da tempestade,
continuou a crescer, a se afirmar. E foi assim, em meio a tudo, que surgiu a atriz que marcaria para sempre a história do teatro brasileiro. Um talento raro e valioso emergiu da juventude de Fernanda Montenegro, e com ele veio a promessa de um futuro cheio de glórias e triunfos. A voz de Fernanda se transformou num grito de liberdade, e a sua interpretação em uma lente que desvendava os mistérios mais profundos do ser humano. Fernanda Montenegro era uma estrela que iluminava o firmamento do teatro brasileiro. Seu rosto, marcado por linhas profundas, parecia escultórico em lume das suas performances. A sua voz, aquela voz que parecia surgir dos intestinos mais profundos de sua alma, era a chama que iluminava as noites de São Paulo e Rio de Janeiro. Sua presença nos palcos era um evento, uma experiência viva, que enchecia o coração de aqueles que assistiam com um sentimento indescrito de reverência e admiração. No cinema, Fernanda Montenegro se transformava em personagens inesquecíveis. Sua interpretação de Dora, na obra-prima central do Brasil, foi uma verdadeira odisseia, um caminho arriscado através da vida humana mais complexa e profunda. A atriz vivenciou o sofrimento, a esperança, a luta pela superação, tudo em um só olhar, numa única expressão facial que marcou para sempre o cineasta brasileiro. Em televisão, Fernanda Montenegro deixou sua marca indelével em novelas e especiais. A atriz consagrada vivia suas personagens como si mesma, se inserindo em seu mundo interior, onde a vida e a arte eram uma única entidade. Como uma árvore centenária que resiste ao vento e às intempéries, Fernanda Montenegro resistiu ao tempo, resistiu às mudanças e continua sendo um ícone da atuação brasileira. A sua presença sentida ainda hoje, como um eco de uma luz que se apagou, mas cuja aura continua brilhando no firmamento do teatro, do cinema e da televisão brasileira. A homenagem que recebeu ao ser a primeira atriz latino-americana a integrar a Academia Brasileira de Letras foi uma coroação à sua dedicação e excelência artística. Fernanda Montenegro é, sem dúvida, um monumento da cultura brasileira, um símbolo de força, resistência e amor pela arte. E a sua memória viva continua iluminando o caminho das novas gerações que querem seguir seus passos. Fernanda Montenegro, a sagrada presença do palco brasileiro, sua voz eternamente reverberando nas almas que tiveram o privilégio de assistir aos seus espetáculos. Ela era mais do que uma atriz, era uma força vital, uma espécie de lenda viva, cujo legado ainda ecoa nos corações que se abriram para sua arte. Suas mãos, como siamesas com o palco, viviam em sinfonia com as palavras de seus personagens, levando-os à vida com uma dedicação inigualável. A vida dela e a da atriz se fundiram num só, até que a fronteira entre Fernanda e seu papel desapareceu, deixando lugar apenas para essas criaturas maravilhosas que ela personificava. A vida na cidade do Sol Nascente, onde nasceu, foi um cenário vivo de sua formação artística. A linda variação de cores da Avenida Paulista, as notas vibrantes das harmonias da música popular brasileira e a paixão pelo futebol foram palhetas que moldaram seu caráter e influenciaram seu trabalho. A vida dela foi um percurso cheio de obstáculos, mas ela venceu todos com uma determinação incansável. Sua voz, marcada por experiência e força, desabrochou caminhos pela dramaturgia brasileira. A sua ética e disciplina eram exemplares, e suas ações falavam mais do que qualquer palavra poderia dizer. Ela deixou para si um legado incalculável, o reconhecimento internacional. Sua arte foi apreciada pelo mundo, levando o Brasil para lugares distantes e desconhecidos, abrindo mundos novos para sua cultura e seu talento.